Pega essa. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para se defender. Reflitam este dia com Deus na voz do pastor Gilson Brito. Palavra de Deus, Bíblia, na essência, o único caminho que nos leva à eternidade. E compartilhe. Vamos que vamos. Juntos na palavra do Senhor. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Certa vez Paulo precisou ser firme com os membros da igreja da cidade de Corinto, que estavam sendo levados por falsos ensinos e estes falsos ensinos também tinham como intenção fazer com que a igreja desacreditasse na autoridade do apóstolo Paulo. E a fim de explicar a maneira pela qual ele atuava como ministro de Deus, Paulo usou vários exemplos, sendo um deles em especial a base de nossa reflexão hoje. Vamos ao texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, como eu disse, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso 3 até o verso 7. Está escrito assim: Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Eu quero me prender especialmente nesse último verso que li, verso 7, onde Paulo diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Com essas palavras, Paulo explicou a essência de um verdadeiro servo de Deus. Em primeiro lugar, ele apresenta no que é baseado, assim, todo o seu ministério. E ele diz que o ministério é baseado na palavra da verdade. As Santas Escrituras eram a base de tudo que Paulo vivia e ensinava. E assim, é claro, deve ser a vida de todos nós cristãos. Em segundo lugar, é apresentada a fonte de toda força e ânimo para o cumprimento da missão. Ele diz na palavra da verdade, no poder de Deus. É nítido que Paulo reconhecia que não era por suas próprias habilidades que o trabalho progredia, mas somente pela atuação direta do Espírito Santo que o capacitava, que o enchia de poder. Na sequência, o terceiro item citado exemplifica como um servo de Deus pode enfrentar suas batalhas diárias. Paulo diz pelas armas da justiça. Neste tópico, nós podemos fazer uma intersecção com Efésios capítulo 6, onde Paulo apresenta os atributos da armadura de um cristão. Tanto as armas da justiça como a armadura de Deus representam os recursos disponíveis para todos os fiéis que batalham contra as armadilhas do mal. Nós podemos citar como exemplos de armas a fé, a oração, a palavra de Deus, além de outros, é claro. E por isso o quarto tópico da lista de Paulo, onde culmina todo o preparo dos pontos anteriores, ele diz que essas armas são para atacar e para defender. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Nós devemos atacar as pessoas que nos perseguem, assim como devemos nos defender? Não, claro que não. Paulo, em cada um dos itens, apresentou verdades no campo espiritual. Deste modo, atacar e defender, isso não é destinado a pessoas, mas sim ao verdadeiro inimigo de Deus. Mas como nós atacamos e nos defendemos das forças do mal,
Cada vez que nós pregamos o Evangelho e avançamos na obra de trazer pecadores ao arrependimento, nós estamos de maneira figurada povoando o céu e abalando o inferno. Esse é o melhor ataque que nós podemos fazer contra o mal. E se tratando de defender, nós estamos aptos para qualquer defesa, se assim como Paulo, nós vivermos na palavra da verdade, no poder de Deus e usarmos as armas da justiça. Oh, que nós possamos viver como verdadeiros ministros de Deus, prontos para atacar quanto para defender, até a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, pedimos-te que nos capacites como capacitaste o apóstolo Paulo, Senhor, para que nós, usando as armas do Senhor, possamos, quando necessário, atacar e defender, mas que jamais sejamos vencidos pelo mal e sim vençamos o mal com o bem. Oramos no nome de Jesus.